Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina aí que avalia as coisas que acontecem no mundo, não é isso? A gente vai dar uma olhada agora o que teremos para esta aula. É a aula de número 10, o objeto de conhecimento, o comércio e a disputa de mercados. Detalhamento, capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional, reordenando territórios. Tudo bem então, gente? Vamos lá para a aula. E é isso então, gente, como estamos vendo aqui, estamos contando dinheiro, não é isso? Para fazer uma alusão aí imagética à questão do capital. As formas como o capital circula pelo mundo, como que ele evoluiu, né? De que formas ele se manifesta e quais são os efeitos de todo o poder que o capitalismo tem aí na nossa sociedade enquanto processo civilizatório, que é o que realmente acontece. Uma vez que, por menos que nós nos consideremos capitalistas, o que acontece é que somos subjugados a esse sistema de qualquer forma. Vamos dar uma olhada então em alguns dados aqui para iniciarmos a nossa aula. Começando com o que é o capitalismo, né? Então, o capitalismo é um sistema econômico onde os meios de produção são privados e visam lucro. A isso equivale dizer, então, que o capitalismo, sempre os seus mecanismos pertencem a alguém que quer fazer a sua poupança, o que eu quero dizer, que quer lucro com suas ações. Baseia-se na livre concorrência, propriedade privada e acumulação de capital, influenciando então a organização social e econômica ali de todas as parcelas do espaço que vão desde uma localidade até o mundo todo, conforme a gente sabe que influencia, né, esse sistema aí ao redor de todo o planeta, ok? Vamos dar uma olhadinha nas fases do capitalismo, né? Então ele foi se desenvolvendo em fases e nós tivemos lá primeiramente o capitalismo comercial, que também foi chamado de mercantilismo, ocorreu lá no final da Idade Média ao século XVIII, portanto lá até os 1700, né? E foi caracterizado pelo comércio internacional e acumulação primitiva de capital. Esse primitiva quer dizer que foi um tipo lá antigo, que já não se pratica mais de acumulação, né? Um tipo de acumulação do capital, a forma como as pessoas naquela época acumulavam suas riquezas. Depois nós tivemos o capitalismo industrial, que veio lá do século XVIII, portanto dos 1700, até o século XIX, os 1900, e foi marcado pela Revolução Industrial e a mecanização da produção e crescimento das fábricas. Então vejam só que se numa etapa anterior nós tínhamos um determinado tempo para que se realizasse a acumulação do capital, com a invenção dessas máquinas que aceleraram o processo industrial, nós tivemos também uma aceleração nesses processos de acúmulos de divisas, né, de capital. Vamos à próxima fase aqui. Tivemos então, a partir daí, o capitalismo financeiro. Ocorreu a partir do final do século XIX, né? E aí até o século XX, com a predominância do capital financeiro, bancos e corporações multinacionais. Então observem aí que nós começamos a falar lá de um primeiro tipo e fomos avançando e chegamos aqui à grande influência que os bancos têm aqui no capital, né? Na circulação de capital e na forma como os processos do capitalismo avançam. E aí chegamos ao famoso capitalismo informacional, que vem desde o século XX até o presente, né? Final ali do século XX até o presente, e é impulsionado pela revolução digital, a globalização e economia baseada em informação e tecnologia. Vejam a influência que tem, então, para o capitalismo informacional, a web, por exemplo, né? A internet. Todas essas ferramentas aí de comunicação, ferramentas tecnológicas que adiantam muito os processos, fazem com que os processos se acelerem, encurtam distâncias e assim por diante, tá bom?
Vamos adiante, vamos falar um pouquinho aí de cada um desses tipos de capitalismo, mas a miúde, né? Vamos nos concentrar um pouquinho e aí vamos começar então pelo primeiro que citamos, que é o capitalismo comercial. Vamos a alguns dados do capitalismo comercial para a gente entender direitinho essa evolução. Então vejam só, o capitalismo comercial, que veio lá do final da Idade Média, né, não é isso? Nos séculos XVIII, lá conforme nós havíamos referido, surgiu com o final do feudalismo e iniciou a sua expansão na Europa Ocidental vinculada ao mercantilismo. Observem aí esse mapa, vocês vão ver ali que nós temos a Europa, né, num determinado ponto aqui. Eu estou sinalizando aqui, você deve estar vendo, e aí se alastrou, né, a sua área de influência, a área de onde da Europa se foram buscar recursos para sua expansão, chegou lá no Oriente, né? Isso foi até ali Java, Índia, essa região aqui onde eu estou passando o sinalizador, tudo bem? O que mais que a gente pode falar aí do capitalismo comercial? Vamos ver agora. Ele foi impulsionado pelas grandes navegações lá dos séculos XV e XVI. Observe que esses séculos XV e XVI dizem respeito, não é isso, ou combinam temporalmente a descoberta do Brasil, por exemplo, né, que foi lá nos 1500. Vejam só, então, a importância dessas grandes navegações nesse impulso que o capitalismo tomou. Provocou o crescimento das cidades como centros comerciais e financeiros. Vejam só que a gente, como vimos na cartela passada, ele começa a partir do fim do feudalismo. Só para fazer você recordar, o feudalismo era aquele sistema onde donos de terra meio que arrendavam ali parcelas da terra para que as pessoas plantassem. Ele ficava com a maior parte da produção e àquela altura isso significava a maior parte do lucro, não é isso? Então, a partir daí, a partir das grandes navegações, nós tivemos lá aventureiros que saíram ali daquele meio feudal, descobriram bens e produtos, é isso, em outros lugares, voltaram, começaram a vender, e aí surgiram os burgos, que surgiu então a expressão e o conceito de burguesia, etc. Ocorreu de maneira desigual no tempo e no espaço. Então, a isso equivale dizer que as datas em que isso ocorreu ao longo do planeta são diferentes, não é isso? Assim como o espaço, né, em que ocorreram numa mesma data também foram desiguais. Então, num mesmo período, em diferentes lugares, nós tivemos aí formas desiguais da forma como se desenvolveu o capitalismo a essa época. Então, vamos falar aí, além disso, sobre o capitalismo comercial, né, continuando, ocorreu quando o acúmulo de capitais passou a ser gerado pela atividade mercantil e comercial. Então, como nós estávamos falando, alguns aventureiros ali nas grandes navegações saíram da Europa, chegaram a outros lugares, descobriram produtos, voltaram para a Europa, passaram a fazer mercado com isso e comércio. As nações europeias expandiram seus territórios, fundando colônias, e essas colônias de exploração, não é isso? Nas regiões descobertas. Então, vejam que esse é um outro dado interessante, as colônias de exploração. As colônias de exploração eram aqueles lugares que eram colonizados, né, lugares em diferentes lugares do planeta, em outros lugares, outras regiões, por nações diferentes daquelas originárias daquele lugar, e muitas vezes eram só para a exploração lá dos recursos naturais, enfim. As metrópoles dos países colonizadores criaram o chamado Pacto Colonial, que deu origem à primeira divisão internacional do trabalho. Então, divisão internacional do trabalho, como nós sabemos, é aquela divisão que faz com que diferentes lugares do mundo tenham diferentes situações em relação ao trabalho, diferentes situações em relação ao fornecimento de recursos para a indústria e assim por diante. Tudo bem?
A gente vai falar um pouquinho agora sobre o capitalismo industrial. Então, do capitalismo industrial, conforme a gente já viu, ele ocorreu lá entre o século XVIII e o século XIX. Observem aí essa imagem, né, que temos de abertura para o capitalismo industrial. Nós estamos vendo uma cidade com várias chaminés ali, acusando que nós temos produção industrial ou em larga escala de algum tipo de artefato, de algum tipo de manufatura. Essa imagem também mostra para a gente que há poluição, né? Então não são somente nuvens, a gente vê pelo traçado aqui do artista, o Gastineau, que ele quis representar a poluição que passou a ocorrer aí com a produção industrial. Vamos adiante para alguns dados sobre esse capitalismo industrial. Ele surgiu então com a primeira Revolução Industrial, que foi lá na Inglaterra, conforme nós já vimos aí em outros momentos. O marco histórico no modo de produção capitalista, então essa questão voltada para a indústria, o capitalismo se tornando industrial é realmente, sem sombra de dúvida, um marco histórico em todo esse processo, né, ao longo de sua história. O capitalismo industrial, a partir disso, estabeleceu o trabalho assalariado, ou seja, nós passamos a ter lá os operários assalariados daquelas determinadas indústrias e também ampliou a divisão social do trabalho. Então nós tivemos aquela marca da hierarquia, não é isso, entre as pessoas, o que a gente vê na indústria até os dias de hoje. Essa imagem que está aqui do Philip James mostra para a gente também a presença aqui de chaminés e um ar também, um ambiente carregado, não é isso? Então são impressões aí que nós temos mostradas do capitalismo industrial. Nós temos também o aumento de circulação de pessoas, né, que aconteceu a partir desse tipo de capitalismo. Essas pessoas passaram a circular mais de um lugar para o outro. Obviamente, quem busca de se inserir ali nas atividades da indústria, e aí, além de conseguir trabalho na indústria, essas pessoas também buscavam estar ali, como eu diria, oferecendo algum tipo de recurso que pudesse ser aproveitado pela indústria. Então também isso ocorreu ao redor do mundo, né? Matérias-primas, mercadorias, sempre a partir do momento dessa revolução do capitalismo industrial. Então a gente vai continuar aqui falando sobre o capitalismo industrial. Vamos a alguns outros dados aqui, porque a gente vai falar um pouco sobre a liberdade ou o liberalismo econômico. Então tem alguns conceitos que a gente precisa que fiquem bem claros, tá? Porque toda parte que vai tratar disso vai falar aqui sobre esses termos que nós estamos vendo. Só para lembrar então, livre mercado é aquele cuja intervenção estatal é mínima. Então imagine só, nós temos um Estado, nós temos lá o que é controlado pelo Estado e o que é controlado pelo mercado que é particular. Então no livre mercado nós temos uma mínima intervenção estatal do governo. Nós temos também a propriedade privada, cujos direitos são individuais sobre os bens e sobre os recursos. Então a propriedade privada é aquela que não está sobre o controle ali do governo, mas está sobre o controle de pessoas, o grupo de pessoas. Temos também no capitalismo industrial e no liberalismo econômico a livre concorrência, que é uma competição autorizada e aberta entre empresas. Então, se você olhar ao seu redor agora, você vai ver que os mesmos artigos têm diferentes fabricantes. Isso é perfeitamente normal no liberalismo econômico. Nós temos também o famoso livre comércio, não é isso? E o livre comércio é a redução de barreiras comerciais. Então, se a gente tinha barreiras comerciais em algum momento, aqui no liberalismo econômico, essas barreiras são reduzidas. Além disso, nós temos o individualismo, que é o foco na liberdade e iniciativa individual. Então, no liberalismo econômico, há a possibilidade de que individualmente você proponha
algo em nível industrial. Nós temos a desregulamentação, ou seja, menos regulação do governo, menos regulação estatal, menos regulação governamental. Temos a famosa eficiência econômica, que nesse caso é a busca pela maximização de recursos, né, e de capitais e de acúmulo de capitais. Temos também a inovação. E aí a inovação é o estímulo ao empreendedorismo, tá? Adiantando aqui, vamos falar, né, ou indo em frente, vamos falar um pouco sobre o capitalismo financeiro. Está bem mais próximo da realidade que nós estamos vivendo agora, no momento, né? Lembrando que nós estamos seguindo uma linha do tempo aqui, chegando até os dias atuais. O que a gente pode falar sobre esse capitalismo financeiro? Vamos lá. Então, o capitalismo financeiro monopolista, que passou a ocorrer a partir do século XIX, provocou um crescimento acelerado da economia capitalista. Então nós tínhamos uma economia capitalista que funcionava durante um determinado momento, num ritmo X, e a partir desse capitalismo financeiro monopolista, nós tivemos uma aceleração, um salto, né, na dinâmica capitalista. Nós também tivemos, a partir daí, a formação de impérios industriais e comerciais. Se você olhar para grandes marcas aí dos carros que passam na sua rua, se você observar um intervalo comercial aí na televisão, ver as marcas que são divulgadas, você vai perceber que são grandes impérios industriais e comerciais que estão aí presentes no mundo todo. E também nós tivemos a constituição de bancos e outras instituições financeiras. E se você for atento aí a essas questões de valores de bolsa, de valor de moedas estrangeiras, a relação que há entre o valor de uma moeda estrangeira e o valor da nossa moeda, por exemplo, você vai ver o peso que os bancos têm nessa dinâmica. Indo adiante, nós também tivemos um aumento acirrado da concorrência. Falamos antes sobre a livre concorrência, aumentou essa concorrência ao longo do tempo. Obviamente que isso ia acontecer, as empresas passaram cada vez mais a chegarem em lugares diferentes. Além disso, a população mundial cresceu muito, o consumismo aumentou muito, né? Inclusive nós tivemos aí essas consequências que são danosas ao meio ambiente do aumento acirrado dessa concorrência, da produção industrial, do marketing, etc. Também tivemos investimentos para crescimento da produção industrial com inovações tecnológicas. Se você tem a idade que eu tenho, você vai ver que os últimos 5 anos de avanços tecnológicos parece que são maiores do que todo o restante da nossa vida aí, todo o restante dos 50 anos passados, por exemplo. Então nós temos visto cada vez mais inovações tecnológicas no meio industrial. Tudo está aí eletrônico, né? São celulares, tablets, computadores, são outros artefatos aí que fazem sentido sendo utilizados junto com a rede mundial de computadores. E aí nós também tivemos os famosos monopólios e oligopólios, que foi a junção de empresas, né? A união de empresas ao redor de determinada proposta, tá bom? Então vamos ver aqui o que é monopólio. Já que falamos em monopólio, é uma forma de organização de mercado em que uma única empresa controla a oferta de determinado produto ou serviço de mercado. Então vejam só, uma única empresa controla, tá? Monopólio. A empresa fixa livremente preços de forma a obter maiores lucros. Então, no monopólio, uma empresa, que colocando aqui numa linguagem menos formal, é uma empresa que manda em tudo. Imagine uma empresa que consegue ser destaque ou oferecer alguma coisa diferente das demais, e aí ela faz o que quer com o seu produto, tá? Vamos ver então o que é diferente com o oligopólio. O que é o oligopólio? Ocorre quando um grupo de poucas empresas controla a oferta de determinado produto ou serviço no mercado, como forma de eliminar a concorrência e aumentar os seus lucros. Então um grupo se junta, faz ali um acordo, e a partir desse acordo, esse grupo
passa a mandar ali em determinada fatia do mercado, né? De determinado produto, de determinado recurso, de determinada indústria, de determinado setor de serviço ou atividade de serviço, né? De prestação de serviço. Vamos adiante falar um pouquinho sobre o keynesianismo, que é um outro desses conceitos que é bastante importante para a gente entender essa dinâmica do capitalismo. Primeiro lance, John Maynard Keynes foi o autor de uma série lá de tratados sobre um modo de capitalismo que se oporia, né, seria uma oposição ao liberalismo. E aí, em homenagem ao Keynes, esse tratado, esse conjunto de tratados, passou a se chamar keynesianismo. Então, o keynesianismo é uma oposição ao liberalismo. Por quê? Ele defende a intervenção estatal na economia para garantir estabilidade e crescimento. Então, ao contrário do capitalismo que nós vimos neoliberal, onde as ações individuais são possíveis de serem implementadas e que daí para aqueles estudiosos e pesquisadores naquela área seria uma melhor situação, o keynesianismo diz que é o contrário. O governo tem que ter uma maior participação. Então, o keynesianismo, obviamente, vai ser contrário àqueles tratados, os postulados do liberalismo, inclusive contrário à autorregulação do mercado, tá bom? Ele se opõe à autorregulação no mercado. Também sugere políticas fiscais e monetárias ativas para controlar ciclos econômicos, combater desemprego e estimular demanda agregada. E aí o keynesianismo do Keynes chegou a conquistar alguns desses dirigentes, alguns desses líderes mundiais e chegou inclusive no presidente dos Estados Unidos. Tá? A gente vai ver agora, você vai entender como que o keynesianismo também foi aceito e defendido por um governo mundial aí, não é qualquer governo, né? É o governo dos Estados Unidos. Então é o seguinte, em tempos de recessão, o que o keynesianismo preconiza? Aumento dos gastos públicos e a redução de impostos para reativar a economia. Então vejam só que é uma função de governo, tá? Difere do liberalismo que confia na eficiência do mercado livre sem a intervenção governamental. Então, se ele se difere do liberalismo por conta da não intervenção governamental, ele defende a intervenção governamental. A gente vai ver quando que ele surgiu, né? Foi lá em 1929, durante a Grande Depressão, lá nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, tem umas pessoas que não entendem o porquê que nós devemos, ou o que nós temos a ver com a quebra de alguns dos países aí do mundo, mas algumas pessoas não entendem que nessa dinâmica do mercado internacional, às vezes a gente se torna dependente desses países em algum aspecto dessas dinâmicas, tá? Então, lá em 1929, quando surgiu aí o keynesianismo, nós tínhamos a Grande Depressão lá nos Estados Unidos, que estourou aí várias bolhas ao redor do mundo. Inspirou o New Deal, que foi o plano de reconstrução econômica dos Estados Unidos da América, que foi implantado pelo presidente Roosevelt, que é este senhor que aqui está nesta fotografia, tá, gente? Então vejam só que falando em tipos diferentes aí de propostas, né, dentro do capitalismo, dentro das dinâmicas do capitalismo, a gente não pode de jeito nenhum descartar um ou outro, mesmo que sejam aí opostos. Pode ser que a gente, à medida em que formos obrigados ali a refletir sobre qual seria melhor, a gente vai optar por um deles, mas enfim, os Estados Unidos, né, em algum momento, chegaram a optar por não serem liberais lá na condução de sua economia, ali na Grande Depressão. Tudo bem? Vamos caminhar adiante, então. Agora nós vamos falar no capitalismo informacional. E prestem atenção, porque agora nós chegamos ao momento dessa dinâmica em que nós estamos vivendo,
tá? Na atualidade aqui ao redor do mundo. Vamos falar um pouco sobre o capitalismo informacional, então. Começa lá no século XX, então, né? Depois dos 1900. É caracterizado pela centralidade da informação, tecnologia e conhecimento da economia. Então, você está observando essa figura aqui, essa foto, né, editada aqui, bem legal. Nós temos uma pessoa ali que está com um artefato tecnológico ali, provavelmente um tablet, né, e ela está ligada ali em tudo que está acontecendo em termos de dados e medidas sobre transações aí, comerciais, industriais, de capital, enfim, ao redor do mundo. Tudo bem? Então essa pessoa entende da dinâmica do capitalismo ao redor do mundo e ela usa as ferramentas ali informacionais para estar em contato e manipular ali ao seu prazer, né, de acordo com suas necessidades, esses números, esses dados, essas previsões, etc. Foi impulsionado pela revolução digital e pela globalização. Então a revolução digital e globalização caminham juntas. A gente sabe que essas questões todas relacionadas com as tecnologias de informação e comunicação fizeram com que nós tivéssemos, e temos, aliás, né, nós temos essa possibilidade de falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, independente aí de qualquer situação. Até para falar com pessoas que falam línguas diferentes, nós já temos aí ferramentas para fazer tradução simultânea, sem você precisar falar uma palavra lá da língua com quem você está em contato. Baseia-se na produção, processamento e distribuição de informações, tá? Então as informações, capitalismo informacional tem a ver com essas informações. Vamos adiante aqui. Empresas de tecnologia, inovação contínua e redes globais de comunicação desempenham papéis fundamentais nesse modelo, tá? Vamos lá então, que nós temos mais dados aqui que são bastante interessantes sobre o capitalismo informacional, que transforma as relações de trabalho, sem sombra de dúvida. Então, há novos postos de trabalho que acabaram aí surgindo por conta dessa evolução. Também impulsiona novas formas de mercado, e são muitas formas, e redefine o poder econômico, promovendo oportunidades, mas também desigualdades digitais ao redor do mundo. Neoliberalismo. Então vejam que agora a gente vai dar uma ênfase no neoliberalismo, porque combina bastante com esse momento do capitalismo que nós estamos vivendo. Então o neoliberalismo é uma ideologia econômica que ressurgiu na década de 70. Ele promove políticas de desregulamentação, privatização e redução do papel do Estado na economia, como a gente já tinha visto. Ele também defende liberalização do comércio, flexibilização de mercado de trabalho e ênfase na eficiência do mercado. Mas há críticas ao neoliberalismo, né? E a gente vai ver que os críticos argumentam que esse modelo, o neoliberalismo, pode aumentar desigualdades sociais, também pode enfraquecer a proteção trabalhista e ambiental, e também pode reduzir a capacidade do Estado de fornecer serviços públicos que são considerados essenciais, tá? E aí isso tem a ver muito com a questão das grandes corporações assumirem papéis, muitas vezes, mais importantes do que os próprios governos. E aí, nesse meio, surgem aí as multinacionais, né? E transnacionais. Às vezes, alguns autores tratam os dois termos de forma muito parecida, mas enfim, o autor que nós utilizamos aqui para formular a aula diz que as multinacionais são empresas que mantêm filiais em vários países do mundo, comandadas a partir de uma sede situada lá no país de origem. Então nós temos, por exemplo, se você olhar aí para a rua, no estacionamento aí da sua escola, você vai ver uma marca de automóvel que tem a sua, o comando, não é isso? Tem a sua sede em algum outro lugar do mundo, diferente do Brasil, mas que aqui no Brasil há montadoras também. E aí as transnacionais são empresas cujas filiais não seguem as diretrizes da matriz, pois possuem interesses próprios e às vezes conflitantes com os do país,
no qual se originaram. Então é como se ela tivesse ali, em algum momento, se descolado da proposta original da sede de sua marca. Tudo bem? Essa foi a nossa aula e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!